E aí, prevencionista? Eu sou o Marcos Ferreira da de Souza Soluções de Segurança do Trabalho. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o cálculo do NEM, nível de exposição normalizado para ruído, tá ok? Vou falar com vocês sobre uma questão que muito pequenininha que está ali na fórmula do NEM e que as pessoas não estão sabendo calcular da maneira correta. Então, fica aí até o final e confere essa dica. Já te peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, para que outras pessoas também possam ser orientadas por ele. Grande abraço, fica até o final. A gente vai falar para vocês sobre uma questão aqui que estava gerando confusão de entendimento. E eu queria já de antemão aqui agradecer ao Nestor Neto, ao Mário Sobral, ao Vitor Costa, a todas as pessoas que me deram algum tipo de sugestão aqui para esse tipo de coisa. Então vamos lá. Aqui que a gente vai falar a respeito do NEM. Primeiramente, todo mundo sabe que o NEM foi previsto na NHO 01 e depois ele veio a público, não a público, mas ele veio um pouco mais explicitamente sendo utilizado através do Manual de Aposentadoria Especial. E aí isso agora está muito evidente no e-social. O NEM ele tem uma fórmula, né? Que ele vai pegar o nível de exposição e ele vai normalizar esse nível para 8 horas. Isso lembrando que a gente está falando de ruído, né? Então, se você observar, o NEM ele é o nível de exposição mais 10 log de TE sobre 480. Esse TE é o tempo de duração em minutos da jornada diária de trabalho. E essa é a questão que a gente vai falar hoje para vocês, a respeito do TE. A única observação antes de começar é em relação a essa parte logarítmica da fórmula. Onde vocês estão vendo 10 log, esse 10 ele faz referência ao Q3, tá ok? Ao leque, ao Q3, quem está usando taxa de dobra 3. A grande maioria está usando taxa de dobra 5. Por esse motivo, a fórmula é a fórmula onde aparece NE mais 16,61 log de TE sobre 480. Então tem essa diferença. Onde aparece o 10 é Q3, onde aparece 16,61 é o Q5. Na verdade, é você que vai definir a fórmula que você vai usar de acordo com a taxa de dobra que você usou nas suas avaliações. Tá ok? Se a gente é a favor do Q3 ou Q5, isso é assunto para um outro vídeo. Mas vamos nos ater aqui a essa questão. Então, a nossa questão hoje é a respeito desse TE, que é o tempo de exposição, como vocês viram. No Brasil, a gente tem uma jornada padrão de 8 horas diárias. Isso gera 480 minutos por dia, tá? Numa jornada máxima semanal de 44 horas, tá? Quando a gente pega essas 44 horas e divide, a gente tem mais ou menos as 8 horas, né, de segunda a sexta, mais 4 horas que geralmente são realizadas no sábado. Muitas empresas adotam não trabalhar no sábado. Então aqui começa uma confusão. Lembra que o TE é o tempo de exposição? Quando você tem a primeira situação, onde você tem 8 horas de segunda a sexta, você tem um tempo de exposição já em cima de 480 minutos, tá ok? Quando essas empresas não trabalham no sábado, elas compensam esse tempo durante os 5 dias úteis, de segunda a sexta. Então, uma das coisas mais normais que a gente encontra por aí é, por exemplo, as empresas trabalharem 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta. Ou seja, esses 48 minutos cada dia, vezes os 5 dias, dão aquelas 4 horas que estavam sobrando, né? Então a gente tem, quando as empresas fazem dessa forma aqui, a gente vai ter 528 minutos de tempo de exposição diário ao invés dos 480. É por isso que um dos motivos para existir essa fórmula de exposição normalizada, um dos motivos, não é o principal, mas é um dos motivos, é essa questão das diferenças de carga horária que existem ao longo de todo o Brasil. Então, o seu TE, que é o seu tempo de exposição, é 528. E aqui a gente vai ter algumas questões para poder ponderar com vocês. TE é diferente de TA, onde TA é tempo de avaliação. Muitas pessoas estão tomando essa realidade aqui, ó. TE como se fosse o TA. E não é verdade. A não ser que você cumpra alguns critérios. Mas entenda, tempo de avaliação é o tempo que o seu aparelho fica ligado fazendo a avaliação, a medição de ruído no trabalhador.
E o TE é o tempo de exposição desse trabalhador. Agora, se o seu tempo de avaliação for igual à jornada do trabalhador, então sim, o TA vai ser igual ao TE. É a única situação. Agora, se você avaliar menos do que o tempo dele, digamos que você foi lá e avaliou 8 horas, você nem perguntou quanto tempo ele trabalha por dia. Você avaliou 8 horas, mas ele faz 528 minutos por dia. Não vai dar. Então, aí o seu TE é diferente de TA. Outra questão é entender que NEM é diferente de nível de exposição. O nível de exposição normalizado é diferente do NE. Tanto é que o NE está dentro da fórmula do NEM. Né? Agora, se a jornada de trabalho for igual a 8 horas exatas, exemplo, aquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta, 8 horas por dia, e no sábado ainda faz mais 4 horas. Essas pessoas trabalham 8 horas de jornada. E a sua avaliação for de 8 horas exatas, ou seja, se a jornada for de 8 horas exatas e se a avaliação também for de 8 horas, aí por todas essas coincidências, o NEM também é igual ao NE. Mas é a única situação que você vai ter. Aqui a gente consegue entender, por exemplo, essa questão das igualdades de tempo. A gente tem aqui, ó, o LAVG, que é igual ao nível de exposição, que é igual ao nível de exposição normalizado, que é igual ao TWA, todos eles com o mesmo valor. Por que que isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu porque o tempo de avaliação foi 8 horas exatas, tá? Então, lembra que o NEM ele tá fazendo a normalização em cima de 480 minutos. É TE sobre 480. 480 são 8 horas. A minha avaliação foi igual a 8 horas também. E foi inclusive os segundos, né? Bom, aqui a gente consegue ver uma outra diferença. Essa avaliação aqui, ela foi quase de 8 horas, né? Aqui vocês estão vendo que ela teve 9 horas. Essas 9 horas é porque está contando o tempo de almoço, tá ok? E aqui tem uma questão. Ó, se você observar, o NE foi de 76,1, né? 76,1. E o nível de exposição normalizado, o NEM, foi de 76,2. Então teve 0,1 dB aqui de diferença. Por que que isso aqui aconteceu? Porque, se você observar, o meu tempo de almoço foi de 56 minutos. Então, o meu tempo de trabalho foi de 8 horas e 4 minutos. E aí, esse aparelho aqui, ele já calcula sozinho e ele entende que o meu tempo de exposição é igual ao meu tempo de avaliação. Como eu avaliei 8 horas e 4, ele normalizou 8 horas e 4 sobre 8 e deu essa diferença aqui de 0,1 dB. Então é essa questão que a gente tem que observar, tá ok? Então isso que eu queria dizer para vocês. Algumas pessoas estão usando os aparelhos mais antigos que não dão o NEM. Vocês vão precisar entender toda essa questão do tempo que foi avaliado, o tempo de real disposição daquele trabalhador. Então, a minha dica para vocês é essa: identifiquem a real jornada do trabalhador para que o NEM possa ter o valor exato. Porque num caso de perícia, se a sua avaliação não tiver levado isso em consideração, você pode ter seu laudo impugnado, tá ok? Era isso que eu precisava dizer para vocês, era em relação ao TE, que é uma questão que está gerando muita dúvida, mas eu acredito que as pessoas agora vão começar a ter um pouco mais de esclarecimento. Qualquer coisa a gente está à disposição. Muito obrigado por tudo, como eu disse no começo do vídeo, segue a gente, compartilha esse vídeo, curte o vídeo e fica com Deus. Tchau, tchau.